Boa tarde, mais um Papo Cirúrgico. E hoje a nossa convidada especial é Fabiana, nossa nutricionista Fabiana Pachua, que vai esclarecer hoje com detalhes sobre essa patologia que se chama lipedema. Sejam bem-vindos para o nosso Papo Cirúrgico e Fabiana, é um prazer novamente tê-la conosco e que você esclareça aos nossos telespectadores, aos nossos ouvintes, tudo sobre o lipedema. Muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui de novo com vocês. Principalmente nesse mês, né, Dr. Jorge, que é o mês de conscientização do lipedema como doença. E é um prazer estar por aqui. Que bom. A primeira pergunta para Fabiana Pachua é: o que é o lipedema, Fabiana? Então, o lipedema é uma doença que acomete principalmente mulheres, né? Estima-se que atualmente no Brasil tenha aproximadamente 100 milhões de mulheres com lipedema. Ele é caracterizado por dor, dificuldade de locomoção, surgimento de hematomas e roxos com facilidade em determinadas regiões. Então, ele é o acúmulo anormal de gordura, né, Dr. Jorge, em determinadas partes do corpo. Acomete principalmente mulheres. Estima-se que aproximadamente 100 milhões de mulheres hoje no Brasil tenham lipedema. É uma doença que acaba dificultando muito a qualidade de vida nas mulheres. Os principais sintomas, então, são dor, inchaço, presença de hematomas e roxos com muita facilidade, dor ao toque, aumento da sensibilidade na região. Algumas mulheres têm dificuldade até em se locomover, dependendo do estágio, né, da doença. E a gente sabe hoje que já existem diversos tipos de lipedema e diversos estágios da doença, né? Uma doença que, se não tratada, só tende a progredir. Ela está presente principalmente nos picos hormonais, então é uma doença inflamatória de desordem hormonal, onde ela aumenta a incidência e a progressão na puberdade, na gravidez e na menopausa. Isso aí. Quer dizer que, em suma, né, Fabiana, o lipedema é o acúmulo de gordura em regiões que não é normal acumular gordura. Isso assim como feito. Então, como é feito o diagnóstico de lipedema, Fabiana? Então, o diagnóstico basicamente requer uma avaliação física, uma avaliação clínica, né? E o estudo pregresso da vida dessa paciente. A gente sabe, Dr. Jorge, hoje que o diagnóstico de lipedema, ele teve uma dificuldade, né, aí ao longo dos anos de ser dado corretamente, porque existem 3 quadros que tendem a coexistir, que é o lipedema, a obesidade e a inflamação de baixo grau. Então, normalmente, a paciente tem essa inflamação crônica de baixo grau, que piora o estágio de lipedema, que piora a obesidade. Então, são 3 processos inflamatórios ali que acabam coexistindo, dificultando o diagnóstico, né? De fundamental importância a avaliação física, então o toque dessa paciente, o olhar para essa paciente como um todo, né, o corpo todo. Existem ali regiões específicas analisando o corpo da mulher que a gente consegue visualizar traços do lipedema. A avaliação de marcadores inflamatórios que tende a estar aumentado, então ferritina, insulina, proteínas C reativas, são marcadores que normalmente estão sempre aumentados nessas mulheres, né? E a informação pregressa. 60% das mulheres que têm o diagnóstico de lipedema costuma ter alguém na família que já apresenta a doença, trazendo, de novo, esse fator genético, né, presente nessa doença. Então vocês veem, gente, que a importância do lipedema, do diagnóstico do lipedema, para que nós possamos fazer o diagnóstico diferencial entre outras patologias, como o linfedema, a própria obesidade. Mas, Fabiana, qual é a importância da alimentação nessa patologia? Então, a alimentação, ela visa reduzir processo inflamatório, né? Ela visa reduzir inflamação. A gente sabe que todas as nossas células se nutrem de nutrientes. Então, nada mais importante do que fornecer os nutrientes mais adequados para ter uma melhor nutrição celular. A gente sabe a importância dos nutrientes antioxidantes. Então, uma alimentação rica em fibras, rica em frutas, verduras, vegetais de qualidade, alimentação colorida, com mais variedade, vai promover melhora da inflamação, né, dessa paciente, dessa pessoa, melhorando a progressão da doença. Então, em suma, qual é a melhor dieta para o paciente que tem lipedema? Então, a gente brinca, Dr. Jorge, que a melhor dieta é a dieta que a paciente consiga seguir.
é importante a paciente entender que no lipedema precisa ter uma mudança no estilo de vida. Então, é uma doença que não tem cura, mas tem melhora ou piora da progressão da doença. A gente precisa, para isso, diminuir o processo inflamatório. A pessoa precisa ter uma conscientização de que álcool, açúcar, farinha refinada, que a gente já sabe que aumenta a inflamação, para essa paciente vai ser muito, muito pior do que até para um paciente normal, para uma pessoa normal, sem o diagnóstico da doença. Então, nesse caso, a melhor dieta. A gente sabe que existem várias estratégias alimentares que têm sido muito abordadas e relatadas nos estudos científicos, como a cetogênica, a dieta do Mediterrâneo. O que essas dietas têm em comum? Nutrientes. Então, é realmente voltar o olhar para o mais natural, é voltar o olhar para alimentos mais ricos em nutrientes antioxidantes, para que a gente possa melhorar esse perfil inflamatório dessa paciente. Tratar o intestino dessa paciente, né, é fundamental para ter melhor absorção. Então, as fibras são de fundamental importância também. E olhar o paciente como um todo, né, doutor Jorge? Vocês veem, né? Fabiana, e hoje nós, na realidade, como nós, quase todas as pessoas hoje fazem uso de alguns suplementos, não é medicamento, de alguns suplementos. Eu gostaria de que você nos informasse se os suplementos que a gente toma têm alguma influência no tratamento ou na performance do lipedema. Como funciona o lipedema, assim como as principais doenças inflamatórias, né? A gente tem um aumento do estresse oxidativo no organismo. Esse aumento do estresse oxidativo, que acontece o tempo todo, nas 24 horas do dia, a gente tem aumento da produção de radical livre. Esse aumento do estresse oxidativo provoca uma resposta inflamatória do nosso corpo natural. Então, aumentam os marcadores inflamatórios, o que, ao longo do tempo, vai trazer uma resposta imunológica, piorando a progressão da doença. Então, onde e o que fazer para impedir a progressão do lipedema? No estresse oxidativo, a gente tem os nutrientes antioxidantes. Então, se a gente fornece mais nutrientes antioxidantes, a gente melhora a produção de radicais livres. Quando a gente pensa em melhora da inflamação, a gente pensa nos nutrientes anti-inflamatórios. E quando a gente pensa na resposta imunológica, os nutrientes imunomoduladores. Então, quais suplementos, ou se tem suplemento que vai auxiliar? Tem. Que são esses nutrientes com características imunomoduladoras, anti-inflamatórias e antioxidantes. Eu acho importante, doutor Jorge, a gente reforçar que não adianta uma suplementação se a pessoa não mudar o estilo de vida. A suplementação, ela é a cereja do bolo. Então, a gente entra com vitamina C, vitamina D, vitamina A, ômega 3, curcumina, que são potentes anti-inflamatórios. Eu sou fã da curcumina, fã da curcumina. Ela é muito boa. O açafrão, gente. O açafrão nós temos aí em abundância, é um custo baixo e você pode acrescentar na sua vida como cápsula ou na própria alimentação, né? Sim. É importante as duas coisas caminharem juntas, né, doutor Jorge? A pessoa realmente ter a consciência de melhorar a alimentação, incluindo esses nutrientes em todas as refeições, e aí a suplementação vem para melhorar. Então, vamos dar uma resumida, então. Então, qual o tratamento clínico mais adequado? Então, quando a gente pensa no tratamento clínico, olhando essa paciente com um olhar holístico, com um olhar por inteiro, a gente tem mudança no estilo de vida, a gente tem o uso da fisioterapia como potente auxiliador no tratamento, exercícios de baixo impacto como natação, yoga, drenagem linfática manual para melhorar o retorno venoso, para melhorar a circulação dessa paciente. A gente tem o uso das meias de compressão, né, das terapias de compressão, que também vão ajudar essa drenagem linfática. A gente tem uso de medicamentos e suplementos anti-inflamatórios, visando diminuir o processo inflamatório. Exercício físico e, claro, doutor Jorge, ajuste hormonal. Então, a gente precisa pensar na reposição hormonal dessa paciente com um olhar mais criterioso, da forma que, com o intuito de impedir a progressão da doença, mas de forma individualizada. Então, não é, repõe hormônio. Não. A gente faz a reposição hormonal, o senhor está aqui como referência que faz a reposição hormonal nessas pacientes de forma individualizada, de acordo com a necessidade, impedindo a progressão da doença. Em suma, né? Um tratamento clínico é fundamental e o último que a gente deve pensar, gente, é no tratamento cirúrgico. Isso. É o que eu penso. Primeiro, tratar o paciente, mudar os hábitos, ele ter qualidade de vida, ele sentir uma melhora do lipedema, sentir uma melhora das dores, sentir que aquele volume anormal da gordura que está localizada já teve uma regressão, e aí sim poder
complementar com uma cirurgia, não é isso? É fundamental. É importante que o paciente entenda, né, doutor Jorge, nesse caso, que a cirurgia vai ajudar, mas a paciente já precisa ter essa consciência da importância da mudança no estilo de vida, para que ela consiga desfrutar dos benefícios da cirurgia. E acho que um ponto importante, doutor Jorge, o tratamento psicoterápico. A gente sabe o quanto isso mexe com o emocional da mulher, a gente sabe o quanto isso atrapalha a vida, e assim, por ser uma doença relativamente nova em diagnóstico, as mulheres sofrem com isso há muitos anos sem entender, sem conseguir ter um diagnóstico correto. E ter esse apoio psicoterápico, eu acho que faz toda a diferença para o emocional da mulher. Essa rede de apoio. Qual é a associação, então, que nós podemos colocar do lipedema com outras doenças? A gente tem visto aí nos estudos científicos, doutor Jorge, a associação com hipotireoidismo, com enxaqueca, miomatose uterina, endometriose. Em suma, são doenças com desordens hormonais, né? E com características inflamatórias. Então, olhar para esse paciente de novo, como um todo, e tratar... Não vamos tratar só o acúmulo de gordura, não é só um ponto específico. É olhar para essa paciente entendendo que se a gente melhora o processo inflamatório, a gente vai tratar todas essas outras questões que estão envolvidas ali no lipedema. Então, como você poderia resumir a rotina de vida de uma paciente com lipedema? Como você resumiria isso? Tá. Os cuidados que eu acho que são fundamentais para paciente com lipedema, na verdade são fundamentais para todo mundo, mas em especial para essas pacientes, entender que precisa diminuir o consumo de farinhas refinadas, precisa diminuir o consumo de álcool, precisa diminuir o consumo de açúcar e precisa aumentar o consumo de fruta, qualidade nutricional, ter essa densidade nutricional, o comer mais com qualidade, estilo de vida como exercício físico, fisioterapia, manejo do estresse, manejo da ansiedade. Hoje em dia a gente vive num mundo que está todo mundo estressado, né, doutor Jorge? E conseguir controlar esse estresse também diminui o estresse oxidativo, controlar o sono, ter um bom ciclo circadiano ali regulado. Tudo isso vai trazer qualidade de vida. Fabiana, nessa conduta sua, você faz restrição dos derivados lácteos? Se o paciente tiver alguma sensibilidade alimentar, sim. A gente sabe que na maior parte dos casos é importante fazer essa restrição, tanto dos derivados de leite como do glúten, mas a gente avalia, né, doutor Jorge, no consultório, fazendo a consulta individualizada, quais são as sensibilidades alimentares. O ponto é, se a gente não tira o que o paciente tem sensibilidade alimentar, esse paciente não vai melhorar, porque o corpo dele vai estar lidando com aquilo que já está fazendo mal para o organismo. Então, vocês observam que a característica do lipedema, da paciente que tem lipedema, é muito fácil de diagnosticar, porque é uma gordura localizada em posições anormais que não se localizam e normalmente são simétricas, ou seja, a mesma quantidade tem do lado, a mesma quantidade tem do outro, e você pode observar, como é localizada mais nos membros inferiores, consequentemente, vai estar dificultado. Você vai ver que a celulite é evidente também, então ela tem uma dificuldade da microcirculação também. Então ela vai ter que ter uma mudança de hábito de vida, vai ter mudança de condutas alimentares. É assim que você trataria essa paciente? Melhorando a microcirculação, melhorando os hábitos de vida? Como que você trataria na realidade isso? Qual a mensagem que você daria para a paciente que tem lipedema hoje? Exatamente o que o senhor falou, melhorar a microcirculação, cuidar para uma boa drenagem linfática ali, retorno venoso, nutrientes antioxidantes sempre, melhora da qualidade na alimentação e prática de atividade física. Sempre. Gente, quando a gente fala em drenagem linfática, agora eu vou falar para o leigo, tá? Nós temos três tipos de circulação. A circulação arterial, em que nós levamos oxigênio para os tecidos periféricos. A circulação venosa, que traz esses nutrientes já oxidados para serem expelidos pelo rim, não é isso? E a drenagem linfática, em que recolhe toda a parte líquida do corpo e coloca, e também vai passar pelo filtro urinário e tirando os radicais oxidantes do nosso corpo. Então a drenagem linfática, às vezes, com a microcirculação dificultada, como o vaso é muito fino, muito pouco calibroso, apesar que o vaso linfático é bem poroso, ele recolhe bem a água do nosso corpo, mas às vezes
com uma microcirculação dificultada pela própria obesidade, pelo próprio tecido conjuntivo, que envolve os tecidos gordurosos, essa microcirculação está dificultada. Então, a drenagem linfática é fundamental para que tenha um bom resultado do lipedema, não é isso, Fabiana? Exatamente. É essa a mensagem que nós temos que passar para todo mundo que hoje está sendo diagnosticado, porque é a coqueluche do momento, né? Sim. A coqueluche do momento é hoje estabelecer o diagnóstico do que é lipedema e o que é uma gordura, o que é um linfedema, não é isso? Então, é essa mensagem que você passaria para os nossos pacientes, para os pacientes que não sabem que tem essa patologia, não é isso, Fabiana? Sim. Existe melhora, né, Dr. Jorge? Existe uma luz no fim do túnel. Aqui na clínica, no Instituto Cirúrgico Belcorp, inclusive, Dr. Jorge e nossa equipe, né? A gente faz o tratamento, né, Dr. Jorge? A gente faz o acompanhamento dessas pacientes e o foco no nosso tratamento, nos nossos protocolos é realmente fornecer nutriente antioxidante, melhorar essa microcirculação, né, e fazer essa reposição hormonal da melhor maneira possível para que essa paciente tenha mais qualidade de vida, que é o nosso foco. E o apoio psicológico é fundamental, por isso que a psicóloga tem que estar associada com a equipe, para que possa dar esse apoio para o paciente, para ele conseguir mudar os hábitos, porque mudar hábitos, gente, é uma coisa muito difícil. É aquilo que você faz, às vezes, de rotina. Você entra no carro, você vai, percorre todo o seu trajeto até o seu trabalho, você não percebeu por onde passou, por onde veio, sabe por quê? Porque você faz como rotina. Isso chama-se hábito. Você não percebeu os lugares que você passou porque você faz aquilo todos os dias. E mudar hábito, gente, é mudar todo um contexto de vida, todo um contexto de alimentação, todo um contexto de tudo. Então, você precisa, às vezes, de um auxiliar, que é o psicólogo. Tá? Principalmente no início, para você mudar seus hábitos, para você ver o tanto que é fundamental a vida e você cuidar dela, porque ela já é muito curta, então nós temos que aproveitar cada dia da melhor forma possível, com as pessoas que te cercam, para você se sentir bem, para você passar uma harmonia melhor, para você estar em harmonia com o meio ambiente, porque aí também você estará em harmonia com você mesmo. Não é isso, Fabiana? Exatamente isso. Mais alguma coisa que você gostaria de acrescentar para o nosso povo? Não, acho que é importante só reforçar, caso vocês tenham alguma dúvida, tenham ficado com alguma dúvida com relação ao tratamento ou com relação ao lipedema, a gente está aqui à disposição, né, Dr. Jorge, para responder todas as dúvidas e nossa equipe toda está à disposição para os pacientes que precisem de ajuda. Gente, existe luz no fim do túnel. A gente está aqui para melhorar a qualidade de vida de vocês. Então tá bom. Chegamos ao final do Papo Cirúrgico, bem rápido, né? Esperamos que não tenha sido cansativo para vocês também. Eu vou deixar um grande beijo, um abraço bem grande e uma boa tarde.